Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, com as graças de Deus, não é? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da mediunidade. Mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 27. Sabe o que isso significa? Nada. E o tema 27 vai falar o seguinte: o obsessor precisa de habilitação para nos dirigir? O que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Deixa eu falar. Às vezes paro pra pensar no que sou, no que serei nessa vida. As sombras, os erros, as mentiras, tudo isso eu criei. O nosso estudo espírita dessa semana vai tratar dos processos obsessivos. Vejam aí. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. A fim de facilitar o nosso estudo, nós vamos observar a classificação didática feita por Kardec sobre a obsessão. Vejam aí. Obsessão simples. Presença constante de um espírito que insiste pelo pensamento em nos influenciar negativamente. A obsessão simples ela é mais comum entre as pessoas, né? E ela causa algumas inquietações na gente e algum mal-estar. A maioria de nós somos influenciados na obsessão simples por aqueles irmãos que ainda são ignorantes. Fascinação. Não acreditando estar obsidiado, a pessoa se comporta sem a consciência do ridículo dos seus atos e falas. A fascinação ela é um tipo de obsessão que é mais frequente nos médiuns, que eles não percebem, né, as reais intenções do espírito que está ali trazendo as mensagens, né, e orientando. Ele é bem característica porque geralmente os médiuns fascinados eles não ficam suscetíveis a críticas e geralmente quando alguém comenta alguma coisa com eles sobre as suas psicografias, né, ou mesmo psicofonias, eles se irritam e acabam se afastando do grupo mediúnico. Subjugação. Aprofunda o domínio mental do obsessor, paralisando a vontade do obsidiado. A subjugação já é um grau, né, grave e tem consequências graves também devido ao domínio do pensamento do obsidiado pelo obsessor. Ele chega a ordenar que o obsidiado tome atitudes ridículas, né? Como esta aí que vocês estão vendo no vídeo. Kardec ainda nos ensina que a obsessão ela pode ser tanto de encarnado para encarnado, quando eu passo a obsidiar uma pessoa, né? Alguém encarnado assim como eu, de encarnado para desencarnado, quando eu não aceito a morte de alguém e fico ali obsidiando aquela pessoa, não deixo ela se libertar, de desencarnado para desencarnado, quando eu estou no mundo espiritual e encontro algum inimigo e passo a obsidiá-lo, a querer o mal dele, não é? De desencarnado para encarnado, que é a mais comum, quando lá no mundo espiritual eu passo a perseguir alguém que ainda continua encarnado aqui na Terra, né, tentando prejudicá-lo, tá bom? E também a auto-obsessão, que é quando a minha alma não me perdoa pelos meus erros, não é? Pelos meus desatinos, e fica aí nessa auto-obsessão. A nossa sociedade atual está muito ligada a processos obsessivos em virtude do quê? Dessa loucura que a gente vive no nosso dia a dia, não é? A loucura do ter, né? Do ter bens materiais, dos horários que não são suficientes. Um dia de 24 horas já não preenche mais as nossas necessidades, né? As nossas preocupações com as nossas famílias,
com o nosso trabalho. Então, toda essa loucura do dia a dia pode levar-nos a processos obsessivos. Com isso, muitos de nós buscam a casa espíritas, enredados por esses processos de obsessões simples. Não significa, é importante quem está na casa espírita e que se dedica ao atendimento aos esses irmãos que lá aportam, é muito importante observar que obsessão simples não significa mediunidade torturada em fase de desenvolvimento. Não é porque o irmão chega na casa espírita com algum processo obsessivo que nós temos que orientá-lo dizendo: meu irmão, você precisa desenvolver. Não é? Nós temos que prestar atenção a estudar cada caso, porque todos nós somos vítimas de irmãos inferiores e ignorantes, não é? E tanto eles quanto nós necessitamos de uma orientação fraterna na casa espírita. Quando ambos, somos devidamente auxiliados, nós elevamos nossos sentimentos e a nossa sintonia mental com irmãos de luz. Por isso que a obsessão tem que ser tratada com extrema dedicação pelas casas espíritas. Os irmãos que lá se encontram devem buscar o conhecimento doutrinário e a vivência no Evangelho de Jesus. Nesse Comenos, nessas situações, vamos observar aí o que nos alerta Herculano Pires para nós evitarmos na casa espírita. Nas instituições maiores complicaram tudo, dificultando o acesso do povo aos dirigentes. Foram estabelecidos regimes disciplinares que mataram a espontaneidade amorosa da boa e antiga caridade. É a rede das obsessões coletivas lançada ao mar por pescadores astutos, através da tendência ao refinamento formal das pessoas apegadas às aparências de falso brilho. José Herculano Pires, em um livro Mediunidade. Por isso, meus amigos, é óbvio que os obsessores não precisam de carteira de habilitação para nos dirigirem, como disse Kardec lá no começo, não é? É porque se temos muitos obsessores neste mundo, é porque também sobram obsidiados. Vejam aí. Vemos assim que as paixões humanas inferiores são os condicionantes de processos mentais mórbidos. Obsessor e obsidiado são, na verdade, enfermos da alma em busca do soerguimento espiritual. Guardam fraquezas emocionais e psíquicas que lhes impedem reconhecer a ilusão em que se encontram. Com o tempo, trabalho, estudo, esforço, aprenderão a se libertar dessa prisão espiritual em que ora se encontram. Apostila Mediunidade, Estudo e Prática, da FEB. Pelas palavras da apostila da FEB, fica bem claro a nossa necessidade de nós mudarmos o nosso pensamento e buscarmos a nossa reforma íntima. A cada dia nós temos que nos esforçarmos para nos livrarmos das nossas dificuldades, dos nossos erros e sempre, passo a passo, tentarmos nos melhorar. Lembrando que ninguém vai sair santo desta encarnação. Obrigado a todos. Este era o tema desta semana. Não nos esqueçamos sempre que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima. Tchau.